Bom dia, estão me vendo bem? Estão conseguindo me ouvir? Cadê a nossa anfitriã aí? Meninas, estão me ouvindo bem? Bom dia. Tá tudo bem? Estão me ouvindo? Sim, Amém, graças a Deus, nós estamos aqui vivinhos em Cristo Jesus, aleluias. Que nós possamos, no dia de hoje, lembrar do que Deus tem feito por nós, que até que o Senhor tem nos ajudado. Suzana, bom dia. Bom dia, Sejane, de novo. Márcia, tá tudo bem? Márcia, tá ouvindo? estou ouvindo sim. Amém. Estou feliz de vê-las. E com um desejo, assim, eu já matei minha saudade com a Sejane, né? Agora volta com a Suzana, já matei minha saudade com a Vantilma, com a Márcia, sábado a gente se abraçou. Verdade. Então, Deus vai proporcionar momentos aí da gente ficar bem aquele abraço, bem, como diz o gaúcho, né? Um abraço bem arrochado, bem gostoso mesmo. Amém, meninas. Glória ao Senhor. Vamos para, vamos para a palavra, né? E vamos orar. Suzana, ore para a gente iniciar. E louvamos o Senhor pela sua vida. Você está bem hoje? Estou bem melhor, graças a Deus. Obrigada pelas orações. Aleluia. Amém. Amém. Deus está olhando, cuidando do nosso corpo biológico. Nós temos que pedir mesmo, nós temos que crer que Ele tem cura para nós, Ele tem renovo nesse corpo. Esse corpo precisa se render ao grande eu sou. Ore por Glória a nós. Deus. Obrigada. Aleluia. Nós te agradecemos, Pai, por mais uma terça-feira estarmos reunidas aqui. Acredito que mulheres fortes, segundo o teu coração, Pai. Glória. Nós viemos para aprender da tua palavra, para nos enchermos do teu Espírito Santo. Oh, glória. No momento que nós nos esvaziemos, Pai querido, que a tua palavra entre, Jesus, e transborde em nossas vidas, Pai. Que nós possamos aprender, abrir a mente, pregar a tua palavra, sermos luz, meu Deus, termos um canal de bênção na vida de cada pessoa que estiver conosco, que se aproximar de nós, Pai, que a gente possa levar Jesus. Para a glória e honra do teu nome eu te louvo. Obrigada pela Glórias. querida das meninas, Pai. Rosas preciosas que o Senhor colocou, Glórias. querido, em nossas vidas. Te adoramos, Pai, te bendizemos o teu nome que é lindo, que é o nome sobre todo nome. Não há outro nome como o nome do Senhor. Bem-vindo nessa mesa, Jesus. Nome bendito, nome precioso, nome poderoso, aleluia. Eu te adoro, Jesus. Obrigada porque cada manhã a gente sabe, a gente tem a certeza que a tua misericórdia está conosco, Pai. Nós vivemos dias maus, nós sabemos que em todos eles o Senhor está Oh, conosco. Deus. Obrigada, Jesus querido, porque a tua bondade, a tua fidelidade, Pai querido, estão todos os dias presentes em nossas vidas. Obrigada por nos amparar, Pai. Sim, Obrigada Pai. por nos carregar no colo, Jesus Oh, querido. glórias. Nós somos tão imperfeitos, mas o teu amor perfeito olha para a gente e vê Jesus em nós. Oh, Ah, glórias. como o Senhor é maravilhoso. Como o Senhor é bendito, digno de todo louvor e de toda glória. Eu te amo, meu Deus. E eu acredito que cada um aqui te ama também, Jesus. Oh, glórias. Recebe nosso Obrigada porque amor. nós te escolhemos, meu Deus. Aliás, o Senhor nos escolheu. E nós Recebe estamos nosso aqui, amor. Jesus. Os nossos corações abertos, Pai, para receber a tua palavra. Ah, Jesus, ouça o nosso clamor, Pai. Ouça nossas orações, Pai Jesus. Nós te bendizemos. Nós clamamos o teu nome, Jesus. Sim, Deus. Senhor é perfeito, Pai. Nome doce, nome bendito. Oh, glórias. Santo, santo, santo é o Senhor. Nós te adoramos, Pai, na beleza da tua santidade. Sim, oh, glórias. Nós acreditamos que podemos andar por lugares altos, porque é o Senhor que nos conduz. Oh, É glórias. conosco, Jesus. Dá-nos um dia na tua presença.
Frutifica, Jesus, em nossas casas, em nossos corações, onde nós estivermos, Pai. Aberta nosso O Senhor lar, esteja conosco. tua glória seja Não nos faça ir em nenhum lugar, meu Deus, se a tua presença não for conosco, Jesus. Em teu nome eu oro. Em teu nome eu te agradeço, Pai. Amém, amém, aleluia. Glória a Deus, aleluia. aleluia. Beijo, Senhor, para todos sempre, aleluia. Oh, glórias, aleluias. Oh, Aleluia, Deus, obrigada. Oh, Deus, obrigada por este aleluia, momento. Jesus, aleluia. Que o Senhor possa ouvir agora, no seu coração, no mais profundo, faça uma declaração de amor para Ele. Porque nós já sabemos que Ele nos ama, é o Deus do amor, esse amor imensurável, que você possa falar, aconteça o que aconteceu, estou aqui, Pai, eu te amo, eu vou olhar para o alto, de lá que vem o meu socorro, o Senhor é o meu Pai, que me acolhe, que me protege no dia de hoje, e eu sei que os processos é para crescer, maturidade. Oh, glórias. Obrigado, Jesus, nós te amamos, nós te amamos. Tu és convidado para esta mesa, isso aqui é uma mesa. O Senhor tem falado comigo, fale para elas que é uma mesa, onde todas têm que falar, têm que compartilhar o que eu tenho revelado para elas. É uma mesa farta, onde o Pai está presente, onde o Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, aleluias. Amém. Eu levantei de manhã, meninas, e eu preocupo muito com o nosso crescimento. E lá em Colossenses fala assim que o maior mistério de Deus foi Jesus para nós, foi revelado a nós. E fala que estão escondidos tesouros de sabedoria em Jesus Cristo e conhecimento. E eu não fico surpresa, não fico. Mas eu peço a Deus que nos dê um ânimo, entusiasmo para entender se eu quero receber tesouros de sabedoria que está em Cristo, conhecimento, eu tenho que chegar a Ele. E vai ser um processo. E esse processo, eu sempre falo para vocês, não vai ser uma igreja confortável, ai, agradável, branda. O processo sofre pressão. Porque nós somos filhos, os filhos têm que crescer. Mas a palavra fala que os tesouros estão lá escondidos, por quê? O que nós temos que fazer? Quando algo está escondido, nós não temos que escavar? Não é cavar superficialmente, não. E cavar no mais profundo. E Deus prometeu. Estamos buscando, indo ao encontro, se chegando ao Deus Filho, e tenho certeza que cada uma aqui vai receber sim, esse tesouro de sabedoria. A sabedoria está aí para você aplicar na sua vida natural e na sua vida espiritual. E o conhecimento que vem só dele é que a igreja hoje está precisando dessas duas coisas. E eu estava aqui, eu preocupo muito com vocês, assim como eu preocupo, falando, Senhor, como que está o nosso crescimento? Como que o Senhor está falando com cada uma no seu lar? Como que elas estão absorvendo? Porque eu quero que elas passem o que elas estão aprendendo para outras. Eu quero que elas chamem outras, não para a gente se tornar uma figura pública ou a gente ter aquele crescimento, bom, uau, olha lá as rosas do deserto, mas um crescimento pautado de maturidade. Aí você fala, está gerando frutos. Olha aí os frutos. Isso é muito forte. Então, hoje o Senhor falou comigo, fala para elas que elas estão na mesa. Estão na mesa. E quando nós sentamos aqui em casa é assim, eu não sei na casa de você, na casa da Sejane também é do mesmo jeito. Quando a gente senta para comer, tem gente que fala, eu não gosto que conversa na hora que está na mesa. É o melhor lugar para conversar e bater um bom papo. Você está comendo ali, você tá se expondo, você está falando a sua opinião, o que você descobriu. Olha, pai, eu vou te contar o que eu descobri na sua palavra. Nossa, meu pai! Imagina a felicidade do Pai da misericórdia, do Abba, ver que nós estamos aqui numa mesa compartilhando. Isso é muito forte. Amém? Então, hoje nós estamos na mesa com Deus Pai, com Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então, vamos lá, meninas. Se não der tempo, nós continuamos. Vai encerrar esse assunto no final do ano, do jeitinho que foi programado. Vai encerrar a liberdade responsável na fala. Porém, Deus tocou no meu coração para a gente
encerrar com liberdade responsável sobre o assunto mantendo a minha palavra. Uau! Sim, sim, não, não. Isso é muito bom, porque estamos encontrando pessoas descompromissadas, pessoas que não honram a palavra, e Deus quer falar isso conosco. Então, eis-nos aqui, e louvado seja o Senhor, que o Pai nos corrige. E aqui todos são mães, todas aqui são mães, e quem estiver ouvindo também são pais, e quem ainda não tem filhos, né, sabe o que é uma correção, como é importante na vida do filho. Então, hoje é Tiago, capítulo 1, verso 19. E você sabe o que eu, nos meus estudos, ontem eu vi o pastor falando? Eu falei assim, Senhor, será que está certo o que eu faço com as meninas e o que fizeram também comigo? O pastor falou assim, não dê referência. Fala, não, está lá escrito em Tiago. Porque elas têm que ter necessidade, eles falam a igreja, tem que ter necessidade de descobrir se você está pautada na palavra, isso que você falou é verdade. Então, elas têm que ser curiosas, eles, a igreja do Senhor, em procurar. Ele fala que quando ele vai contar a história dos profetas, eu vi o profeta falou assim, aí ele falava Isaías, ele falou assim, não, vou deixar você procurar, se é profetas menores ou maiores. Isso é muito bom, isso instiga, né? Instiga a pessoa a falar, eu quero ver se ele está falando verdade mesmo. Porque às vezes a gente quer que as pessoas que nos dê a comida ainda mastiga para nós, né? Ah, você quer que eu mastigo para você, para ficar mais fácil para engolir? Então, isso é nosso, é da nossa natureza. Aí eu vi o pastor falando assim, deixa elas procurar a referência. Então, isso é crescimento, é maturidade, isso faz bem para nós. Mas, por enquanto, eu vou passando a referência e depois nós vamos aprendendo assim. Então, Tiago, capítulo 1, verso 19, e depois vocês põem aí, anotações de vocês, 2 Coríntios, capítulo 3, verso 3. Então, Tiago, ele está falando o seguinte, eu pus com as minhas palavras, fala assim, pronto para ouvir, mas demore para falar. Pronto para ouvir, mas demore para falar e ficar com raiva. Tá certo aí? Como está a versão de vocês? Tardio para falar, tardio para se irar. Ótimo, muito bom. Se a gente falar na hora aí, nem esperou os fios conectar, como diz a Márcia, os fios nem conectou, aí vai virar uma bagunça, se a sua palavra vai sair irada. E eu sei muito bem. Eu sei, eu gosto muito de falar o meu testemunho, eu sei. Quando eu falo na raiva, Jesus, eu não tenho, eu sempre falo, agora eu tenho até vergonha, Jesus, de falar sinta o meu cheiro, que eu não estou nem um pouco cheirosa. Eu falo, não estou nem um pouco cheirosa, porque quando eu estou eu não estou ouvindo, eu não espero, não vou ouvir, e eu não demoro para falar, eu falo logo na lata, né? A raiva vem. Então nós temos que tomar muito cuidado. Então, todos nós daremos conta de toda palavra inútil que tenhamos falado. Eu gosto disso. Nós vamos dar conta de toda palavra inútil que tenhamos falado. Então, por isso que nós temos que tomar cuidado. Nós, como igreja, principalmente como mulheres, né? Em toda área da nossa vida, nós temos que tomar cuidado. Porque se a graça nos visitou, nós recebemos a graça, nós recebemos de Deus esse tesouro de sabedoria, de conhecimento, então nossas palavras é sábio. Mas se eu entrei pela porta da salvação, né, meninas? Todos aí. Entrei, fui batizada e estou caminhando. Mas eu não busco em Deus e nem tento conhecer. Se eu vou para um reino, eu não tento conhecer a lei do reino, né, os decretos do reino. O que vai acontecer comigo? Eu só vou passar pela porta da salvação e nada vai acontecer. Pode acontecer, eu vou falar uma palavra aqui bem feia. Eu pôr a bunda na janela. Deus me perdoe falar isso. Eu vou passar vergonha como cristão, como cristã. Porque eu vou falar de mim mesmo, eu vou dar birra, eu vou competir com as pessoas, vou falar palavras negativas, vou passar uma vergonha. Aquela lá é cristã, é isso que acontece. Então, lá, 2 Coríntios
3:3 fala que nós somos cartas vivas. Eu amo essa palavra. Quando eu conheci a pastora Elisalba, ela falava muito, ó, ela falava assim, e eu ficava caladinha, eu não queria que ela descobrisse, eu já contei isso para vocês, que eu não sabia, não tinha lido Bíblia. Ela, nós somos cartas lidas. Aí eu, aonde que está isso? E eu ia estudar os livros de Paulo e achei. Aí um dia ela falou assim: Deus dá os seus enquanto dorme. E eu caladinha, eu não falava para ninguém que eu não sabia onde estava. Aí eu fui procurar. Então, tudo isso foi um grande crescimento para mim. Ela falava, eu escutava e corria, né? E estudar. Então, ela falava sempre isso: nós somos cartas vivas, cartas lidas. Então, se nós somos essa carta viva, lida e escrita não com tintas, mas escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Uau, glória a Deus! Cartas vivas, cartas escritas não com tintas, que quer dizer, nós não somos escritas de forma natural, nós não temos que prevalecer, né, tomar cuidado com a forma natural, mas nós somos escritas através do Espírito de Deus. É maravilhoso. Então, por isso que o Senhor fala, achegue mais a Ele, se achegue, porque a comunhão, a intimidade com Deus Espírito Santo, que vai nos entender essa maturidade de liberdade responsável na forma de eu falar. Então, cresçamos na graça e no conhecimento, e encha-se do caráter de Cristo. Está lá em. Não, eu pus essa referência aqui. Então, nós somos cartas vivas e lidas, escritas pelo Espírito do Deus vivo. Palavras agradáveis são acolhimento. Isso é muito bom. Vivemos em tempos onde precisamos buscar em Deus, receber dele, para poder acolher a Sejane, acolher a Suzana, acolher a Márcia, acolher todas que estão aqui. Aí nós temos que entender esse ministério do acolhimento, ministério. Nós precisamos de entender o ministério de reconciliação, o ministério da paz, porque foi tudo que Deus nos deu por intermédio de Jesus Cristo. Se eu não sei o que é reconciliação, se eu não sei o que é falar palavras agradáveis, se eu estou desvencilhando, eu estou inclinando para tudo o que Deus nos deu, que é o Deus bom, para que eu possa transferir para as outras pessoas, eu estou errada, eu estou enganada como cristã. Então, eu não entendi o propósito, nem o plano da salvação, e nem entendi sobre esta maravilhosa graça. Então, nós estamos aí caminhando, né, nesse processo, caminhando de glória em glória até alcançar a estatura do varão perfeito. E Cristo é o modelo. Cristo é o modelo. Então, vamos lá. Eu não podia deixar de falar para vocês que Deus revela sim. A gente falou isso anterior, de pessoas que têm o dom de revelação, mas Deus, o Espírito Santo, tocou no meu coração para falar para vocês, para a gente não naturalizar demais. Nós estamos falando, abordando sobre esse assunto de pessoas que têm dom de revelações, têm dom, sim, de profecias, sim, tem profetas, mas às vezes as pessoas elas ainda não têm o domínio próprio e falam. E eu até escrevi assim, ó, sim, tem, Deus revela-se um profundo, porém precisa buscar de Deus o como falar. Eu até disse isso para vocês, porque a outra pessoa Deus conhece e vai orientar a Márcia ou quem estiver aqui, a Suzana, de como orientar, qual a linguagem que você vai usar com a outra pessoa. Eu falei isso. E o que tocará nela e trará temor. Aconteceu um fato comigo, e nós vamos entrar para falar do silêncio aqui, que uma pessoa passou anos e anos arrastando esse pecado. E Deus revelou para mim, muito íntimo. Eu falei, meu Deus, como que eu vou falar isso para essa pessoa? E essas coisas bem profundas, íntimas, que Deus revela para a gente. E o Senhor falou, fala com ela que ela tem que confessar, porque esse espírito perturba ela, esse espírito quer jogar ela nessa posição. E eu falei assim, nossa, e eu sou muito vergonhosa, eu sonhei, né, com nós duas.
Vocês entenderam, né? Aí, ela pegou, veio e confessou. E foi maravilhoso, ela confessou. Mas eu precisava de estar muito preparada, porque na hora foi uma pressão muito grande. E ela foi falando. Graças a Deus. E ela falou que passou por muitas igrejas, muitas orações, e Deus não tinha revelado isso. Mas já pensou se eu chegasse nela de uma forma tão indelicada, de uma forma tão religiosa, tão pesada, né? Então, isso foi uma transformação para mim, para ela, e virá outras situações. Então, Deus revela o profundo. Nada fica encoberto, né, Márcia? Nada. E o que é bom, o que a Suzana colocou na oração, que Deus nos vê, Ele vê Jesus em nós. E aonde o pecado superabundou, me ajuda aí, meninas, aonde o pecado Abundou, abundou, superabundou a graça. a graça superabundou, mas eu tenho que confessar. De oração, Casquinha da minha Glória, do deserto. Aí ela fala glória a assim, Deus. Tem um áudio ligado aí, meninas. Então é isso. Deus revela sim. Algumas pessoas elas falam assim: "Ah, eu não quero nem ver, eu não quero saber dessa revelação". Deus revela. Então é isso que eu quero falar. Só que tem coisas que Deus revela para mim, eu tenho que saber como abordar a Sejane, que linguagem que eu vou usar com a Sejane, porque Deus conhece qual a linguagem que a Sejane vai aceitar e vai tocar no profundo dela. Se Deus revela a intimidade da Suzana, eu preciso buscar em Deus, porque Deus fala assim: ó, não é essa linguagem que a Suzana vai entender. Filha, a linguagem que eu vou te usar para falar com a Suzana é na linguagem do amor. Ou com a Sejane na linguagem mais de voltar à história, refletir. Ou a história da. Ou na Márcia não é tão sensível. É linguagem. Então, Deus é o Deus da comunicação, né? Eu falo isso. Ele que ensinou, ele que andava pelo jardim e comunicava, se comunicava, se relacionava com Adão. Então, Deus ele preserva muito isso, a forma da linguagem, de abordar, as palavras agradáveis, né? E tem para ai, pessoas Rosa, quando não Deus tô conseguindo sair aqui. e quando Deus revela, às vezes tem pessoas que ela aceita, ela não quer muito aquela suavidade, não. Ela quer que você seja rígida, você seja admoestada, bem firme com ela, que ela dá o choque, né? Então é isso que Deus pediu para reforçar com vocês. Deus revela, revela profundo. E quando ele revela, é para a gente confessar e ser liberto. Porque existem muitos pecados ainda ocultos, pecados monstruosos, assustadores dentro da igreja. Eu sou a igreja, nós somos a igreja. Mas quando nós reunimos, é o corpo total. E Deus quer revelar, Deus quer limpar. A palavra diz: eu vou apresentar vocês como igreja gloriosa para o Pai. Então, ele vai tirar toda nódia, toda sujeira, toda mácula, né? E é isso. Fechamos aqui. Então, vamos lá. Queridas, liberdade responsável, né? Na minha fala. Então, eu não poderia te dizer que às vezes a gente fala assim: ah, eu agora vou ficar calado, eu não falo mais. Então, tome cuidado, porque o silêncio, porém, temos que tomar cuidado com o silêncio. Quando se posicionar no silêncio. Vocês já viram quando a gente está muito nervosa, né? Eu vou ficar no silêncio, mas eu vou castigar fulano, eu vou ficar calada, eu não vou falar mais. Então, às vezes, a gente quer punir o outro com silêncio. Não é que a gente está jejuando ou buscando em Deus, não. Então, Deus está pedindo que a gente tome cuidado. Já que nós aprendemos aqui, vocês lembram que nós aprendemos assim? As palavras são tão poderosas que às vezes é melhor ficar em silêncio. Já que eu não sei o que falar na hora, eu vou ficar em silêncio. Só que eu tenho que tomar cuidado para esse silêncio não se tornar, ou a pessoa não entender e achar que a gente está vingando ou está punindo ele. Olha só, para a gente aprender hoje. Porém, cuidado com o que tem, porém, tenha cuidado de se posicionar no silêncio. Pode gerar angústia na outra pessoa, sensação de rejeição. Você já viu quando a gente fica em silêncio, o outro fica se sentindo rejeitado. Autoestima abalada, confusão sobre o próprio comportamento, sofrimento intenso, sensação de culpa,
busca incessante pelo restabelecimento da relação, culpa desproporcional. Então, até no nosso silêncio aqui, mulheres, outras pessoas que vão estar ouvindo este devocional, até no nosso silêncio nós temos que ser sábia, buscar em Deus. E podemos comunicar, olha, eu estou em silêncio, eu estou no momento de propósito, porque se a gente não tomar cuidado, o diabo usa o nosso silêncio ou domina a nossa mente, deixa a nossa mente dividida e prevalece a natureza humana e fala, eu vou dar um gelo em fulano. Não estou falando a verdade? Você já viu quando alguém nos deixa, ele fala, não, não vou responder fulano agora, eu vou deixar ela lá, vou dar um gelo nela, vou ficar em silêncio. Tem pessoas, já me falaram, que fica no WhatsApp porque a outra dirigiu uma palavra ou foi na igreja, no culto, ela fica semana sem dar um oi para o outro, ou até na igreja. Eu já vi pastores falar que a ovelha deu um gelo nele. Aí olha o que eu vou sentir. Se vocês aí, alguém de vocês me der um gelo e falar que tem silêncio, ó, eu estou em silêncio, em respeito a você, porque eu não quero pecar, porque eu não quero irar, mas olha que nós já sabemos o que o silêncio sem sabedoria, sem sabedoria, o que ele pode proporcionar. Pode gerar angústia, sensação de rejeição, autoestima abalada, confusão sobre o próprio comportamento. Se vocês estão me deixando aí de silêncio, eu posso ter um sofrimento intenso, eu posso gerar sensação de culpa em mim, eu posso buscar incessantemente pelo restabelecimento da relação nossa, culpa desproporcional. Olha que coisa, olha que carga que eu posso pôr no outro se eu não explicar porque eu estou em silêncio, ou buscar em Deus um momento de silêncio. Isso principalmente na família ou no ambiente de trabalho, que às vezes a gente vai ficar calada porque a atmosfera não está boa, né? Porém, ser feliz é amar. Se desejamos ser felizes e amar a vida, o que nós temos que aprender então? Nós queremos ser felizes nessa vida, não é? Porque Deus tem falado nos últimos dias, vocês viram nos áudios, ele tem alegria e felicidade para nós. Se queremos ser felizes nessa vida, e amar a nossa vida, ele está nos orientando nesta manhã, que nós nos afastemos, né? Que nós guardemos a nossa língua do mal e também possamos tomar o cuidado com esse silêncio. Suas palavras precisam ser agradáveis e refinadas. E eu termino aqui dizendo que quando eu busco em Deus, nesse silêncio, se eu me sinto humilhada naquele momento, mas eu não quero punir o outro com silêncio, tem até um louvor que fala humilhada é quando eu desço, né? Me sinto tão humilhada naquele momento, mas eu subo cheia de amor. Então, o silêncio na hora, a gente se sente humilhada pela palavra, pelo que foi dito. Ou se no momento eu quero, né, me abster e fico em silêncio, porque eu fiquei magoada ou irada, mas eu tenho que ser sábia, buscar em Deus para falar por que eu estou naquele silêncio. Porque eu estou num propósito de jejum, do silêncio. Mas também o Senhor fala que a maturidade espiritual é um processo, e dentro desse processo, né, nessa liberdade responsável da fala, nós vamos sofrer pressão, mas o Senhor deseja trazer para nós vocabulários, palavras fortes, palavras ousadas para a gente usar na nossa guerra, para a gente usar a linguagem da fé conosco mesmo. Fala, olha aqui, ó, Ivaneide, ó, corpo, escuta aqui que eu vou te dizer agora em nome de Jesus. Porque eu não posso entrar pela porta da salvação, caminhar de glória em glória, sem o meu vocabulário, as minhas palavras ser novas. Deus está querendo nos dar palavras novas, armas novas, arcos mais fortes. E o que significa isso? Falando aqui agora, ô glória! Às vezes eu acho que arcos mais fortes, eu fico sonhando, uau, vai ser algo assim, um poder para destruir meu inimigo, vai acabar agora com essa situação. Mas é comigo. Ele vai trazer palavras
e tem o poder na palavra, foi dado a ela autoridade acima de todo nome, é a palavra de Deus. Então, se eu estou crescendo em Cristo Jesus, estou em busca da maturidade, no caminho da espiritualidade, eu tenho que ter vocabulários diversos baseados nessa palavra, e assim eu vou vencer minhas guerras, usando a linguagem da fé, baseada na palavra. Amém? Encerrei aqui. E nós, semana que vem, nós temos uma surpresa para vocês, para encerrar o ano. E vamos falar de um tema, né, para encerrar: liberdade responsável, mantendo a minha fala, sendo comprometido, né? Sim, sim, não, não. Márcia, com você, querida, meninas, muito obrigada. Obrigada. Que Deus, Espírito Santo, leve esperança no coração de vocês, porque somente Ele, a própria Paulo escreveu isso, é somente Ele que pode trazer esperança no nosso coração nesses dias que nos surpreende sempre, né? Amém, Márcia, com você. Amém, glória a Deus. E a boca fala o que o coração tá cheio, né? Palavras lançadas não tem como buscar de volta, não tem como juntar. Então, assim, quando você lança a palavra, você já feriu. Não adianta mais, sabe? E aí cabe a nós pedir misericórdia a Deus para a gente perdoar quando a gente ouve ou quando a gente fala, né? Então, que Deus possa ter misericórdia de nós como igreja, para a gente ser igreja operante, né? Igual a Ivaneide falou, né? Igreja... Igreja potente, né? Não impotente, né? Que eu preguei sábado. Sim, e precisamos mesmo pedir ao Espírito Santo que venha colocar um freio em nossa boca e domínio próprio, né? Geralmente, quando eu ouço as palavras, na verdade, eu me travo, né? Eu não consigo falar, mas vem um monte de pensamento. Ai, eu podia falar isso, podia falar aquilo, podia falar. O cérebro fica fritando. Mas geralmente eu oro, sabe? Já aconteceu de eu ficar semana, Senhor, eu me justifico nisso, Senhor, eu me defendo nisso. E às vezes teve momentos que o Senhor falou, não, fica quieta, só fica quieta. Outras vezes o Senhor falou, não, você precisa sim falar. Então, a gente precisa pedir o Espírito Santo para nos guiar, nos orientar e nos dar graça, né? Precisamos dessa graça para que nós não venhamos perder a nossa bênção, né? Então, nós vamos orar. O nosso intuito é pedir ao Espírito Santo que venha nos dar esse domínio próprio para ouvir e ser tardio, né? Pedir a Ele o momento certo de falar, né? E falar com amor mesmo, igual a Ivaneide falou, porque muitas vezes às vezes o que a gente quer dizer dói, às vezes o que o Senhor mandou a gente dizer, ou o que o Senhor nos mostrou, não precisa nem falar para a pessoa, né? Então, assim, a gente tem que pedir muito mesmo sabedoria da parte do Senhor. Já aconteceu aqui de pessoas virem com umas revelações que causa constrangimento, né, para outra, né? Igual aconteceu de uma certa pessoa que é do nosso nicho familiar, trazer pessoas de fora para dentro da minha casa para dar uma revelação para alguém da minha família, que era uma coisa muito constrangedora, né? Que envergonhou. A pessoa tem vergonha até hoje, né? Então, assim, precisa ter sabedoria. Nem tudo que o Espírito Santo nos mostra é para a gente sair tocando o badalo para todo mundo, né? Tem coisas que o Espírito Santo nos mostra para a gente interceder em intimidade com Deus, somente eu e Deus, e no momento certo, com as palavras certas, conversar com a pessoa, né? Como a Ivaneide já nos disse.
Então vamos orar? Espírito Santo de Deus, eu te louvo, Pai, eu te engrandeço, Senhor. Queremos pedir perdão pelas nossas transgressões, ó Pai, e nos colocamos, ó Deus, como atalaias na tua presença, Pai. Que nós possamos, Deus querido, ser como Isaías, que o Senhor colocou a tenaz na boca de Isaías e queimou a sua língua, purificando, Pai, do pecado. Que nós possamos também ser purificadas do nosso pecado, Pai. E que nós possamos também discernir as vozes que estamos ouvindo, Senhor. Porque muitas vezes, Pai, nós estamos ouvindo Satanás e estamos pensando que é o Espírito Santo, Pai. Oh, Deus, tenha compaixão das nossas vidas, nos ensinas, nos dá discernimento, Pai. Dá-nos discernimento de espírito, que nós possamos discernir a voz, que nós possamos aprender a ouvir a Tua voz e somente a Tua voz, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, ó Deus, venha nos dar sensibilidade ao ouvir, ó Pai, e domínio próprio ao falar, Senhor. Que das nossas bocas saiam apenas palavras que edificam. Que da nossa boca, Senhor, saia apenas palavra, Pai, que estimulem a pessoa a estar mais perto de Deus. Que nós possamos tomar cuidado com as nossas críticas construtivas, Pai, porque muitas vezes elas são camufladas com o nosso desejo de diminuir a pessoa. Senhor, nos ajuda, Pai. Tenha misericórdia de nós. Venha colocar em nós, Senhor, um guarda, Senhor, na nossa boca. Venha colocar um freio em nossa boca, Pai. Que nós possamos, ó Deus, olhar o nosso próximo como o Senhor olha, Pai. Em nome de Jesus, nos sustenta, Senhor, na Tua palavra. Nos dá direcionamento, Deus. Dai-nos domínio próprio. Venha nos dar, Senhor, a luz, ó Pai. Queremos a luz, ó Deus, no nosso entendimento. Queremos a Tua luz, ó Pai, no nosso entendimento, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E é para a Tua glória que nós estamos aqui, Senhor. Mulheres com coração ensinável, ó Pai. Filhas da obediência, Senhor. Que nós possamos ser uma igreja operante, uma igreja potente, Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, que quando as pessoas vierem, ó Pai, ao nosso encontro, elas possam sair, ó Deus, com o seu coração abrigado, com o seu coração cheio, que nós possamos ter em nós o bálsamo de Gileade, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós já estamos vivendo, Senhor, em tempos tão difíceis, ó Pai, mas que nós possamos ser sombra, papai, que nós possamos ser alívio para os corações que estão em aflição, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai, é o que eu te peço, Senhor, nessa manhã, para a sua glória, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Glória a Deus. Amém. Beijo, meninas. Até terça-feira que vem. Amém. Deus abençoe Abraço. vocês. Um abraço.